Olá, eu me chamo Raíssa Bítola e sou formada no curso de Comunicação Visual e Design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou hoje aqui a convite do CBD Vive para falar do meu trabalho de conclusão de curso chamado Manifeste, uma visão da autopublicação como facilitadora de ideias e diálogos, orientado pela professora Julie Pires e defendido no primeiro semestre do ano de 2021. Quando eu comecei a pensar no tema desse trabalho, eu queria entender o porquê a publicação alternativa me encantava. E foi nesse sentido que eu acabei descobrindo que isso estava diretamente relacionado com algo que me incomodava na sociedade em geral. A teórica e gravadora Faiga Ostler acredita que a criatividade é um potencial inerente ao ser humano e que a realização desse potencial é uma necessidade que todos nós temos. Mas que a nossa sociedade, por possuir uma mentalidade racionalista e ilusionista, na qual somos submetidos a um fluxo massivo de informação e condicionados a nos informar e opinar por meio de um sistema depositário de educação, acaba alienando o indivíduo de si, do seu trabalho e suas possibilidades criativas. Somado a isso, Jonathan Crary traz a noção de um tempo 24/7, que seria um tempo sem pausas ou limites bem definidos, que faria oposição ao tempo natural, e estaria diretamente relacionado com a noção de conexão constante que acarretaria, por sua vez, na perda gradual de espaços não regulados. Dessa maneira, os autores acreditam na perda ou dormência de uma qualidade indefinida que teria relação direta com a possibilidade e o crescimento. Então, cabe também lembrar o contexto desse trabalho em meio ao cenário de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, no qual muitas das relações que se davam além das telas passaram a se dar por meio dessas. Considerando então a criatividade um meio de ordenar e criar significados, assim como a perspectiva da autoformação, composta pela heteroformação, autoformação e ecoformação, bem como a visão da experiência como geradora de sentidos, na qual temos a possibilidade de entender aquilo que nos acontece, pareceu coerente trazer a publicação alternativa pela sua maior liberdade de criação e experimentação, pelo retorno aos valores de produção manual e a liberdade para comunicar por meio desse histórico de resistência da publicação alternativa em si, como um meio propício para a execução desses valores. Então foi nesse sentido que eu descobri as oficinas de zine, que além do potencial da publicação alternativa, também carregavam o potencial de indeterminação das oficinas, que por possuírem uma estrutura horizontal e uma indeterminação do conteúdo que deveria ser aprendido, trariam também essa potência do diálogo e da construção de um conhecimento coletivo. Então, para esse trabalho, foram realizadas 3 oficinas remotas com cerca de 4 horas, 4 publicações, sendo 3 zines feitas para a realização das oficinas e uma zine feita a partir da aplicação dessas, e a monografia contendo todo o registro teórico por trás desse projeto, bem como o registro das oficinas e publicações realizadas. Para que as oficinas fossem feitas, eu parti de um levantamento inicial de grupos, seguindo para o planejamento da estrutura das oficinas, que foram compostas por um momento expositivo inicial, um momento de definição coletiva do tema das publicações que seriam feitas durante a oficina, a criação das publicações em si, e por fim um momento de compartilhamento e diálogo sobre a experiência da oficina e os processos criativos de cada participante. Como essa foi uma pesquisa envolvendo seres humanos, foi necessária a submissão por meio da Plataforma Brasil de todo o planejamento da pesquisa a um comitê de ética em pesquisa para que fosse avaliada e aprovada a execução das oficinas. Foram feitas também 3 oficinas testes para avaliar questões de plataforma, bem como da estrutura das oficinas. E ao longo dessas oficinas foram percebidas experiências e observações que se desdobraram também nas oficinas posteriores. Os grupos que participaram das oficinas realizadas foi o grupo de estudos sobre narrativa de gráficos, formado por estudantes do curso de licenciatura em artes plásticas da UFRJ. O segundo grupo foi composto por estudantes do curso de comunicação visual e design, projetos de produto e licenciatura em artes plásticas também da UFRJ. E o terceiro grupo foi composto por estudantes do curso de bacharelado em biologia e de medicina veterinária da UENF. Ao longo das oficinas, foi possível perceber a tomada gradual
de consciência dos participantes a respeito do que poderia vir a ser uma autopublicação, existindo uma relação direta da visão das possibilidades de manifestar conteúdos autorais, temáticas mais pessoais, bem como de gerar um diálogo mais fácil entre leitor e autor dentro desse meio. Os grupos apontaram a experiência das oficinas como positiva, existindo por parte de alguns um anseio de continuar a prática da autopublicação em seus cotidianos. Ao longo das oficinas foi possível perceber uma grande diversidade de publicações e ideias geradas que, apesar das limitações formais que foram propostas aos grupos, como uma paleta de cor e um formato fechado e o tema de cada uma das oficinas, existiu uma grande variedade dentro de cada uma das práticas. A percepção das oficinas como momentos de interrupção das rotinas e cobranças cotidianas, como um momento de parar para fazer algo que você não faz normalmente e que parte de um impulso interno, também foi pontuada por muitos dos participantes ao longo do processo. A materialização das ideias por meio das formas e do fazer manual, bem como as traduções formais de conteúdos abstratos para formas e figuras, foi muito presente ao longo de todas as 3 oficinas, sendo pontuado um fazer sentindo, um processo que flui sem maiores impedimentos. O diálogo foi muito importante para a realização das práticas, tanto no momento de gerar as publicações, ele foi muito influente em cada uma das publicações realizadas, mas também na tomada de consciência final acerca daquela experiência da Zine Oficina. Apesar de já haver uma expectativa na realização de cada uma dessas práticas, muitas questões e desdobramentos se mostraram inesperados, sendo pontuada uma potência da oficina de Zine para gerar questões e desdobramentos futuros. Essa é a captura de tela de um dos levantamentos de tema feito com um dos grupos, utilizando a plataforma Miro como apoio visual. Essas são zines da primeira oficina, que teve como tema isolamento social. Essas são da segunda oficina, que teve como tema cidade hostil. Existe uma grande experimentação de formatos ao longo de cada oficina, bem como de técnicas. A terceira oficina teve como tema conservação. E foi muito interessante perceber um anseio dos participantes de levar também a publicação alternativa como um meio de divulgação científica. Para as oficinas foi feito o kit Zine, formado pela Zine Manifest, que é um manifesto pessoal sobre por que autopublicar, e 2 zines passo a passo. O projeto gráfico desse material foi feito visando um diálogo com as oficinas em si, sendo a paleta de cores a mesma paleta proposta aos grupos, sendo o vermelho, o magenta, o ciano e o preto. E as tipografias utilizadas foram a Open Sans e Alemão Livre, por serem 2 famílias livres e com uma grande variedade para gerar contraste e experimentação. As ilustrações contidas na Zine Manifest e na Zine Entre Papéis e Tintas foram feitas a partir de técnicas descritas na Zine Entre Papéis e Tintas, como o carimbo de borracha e o stencil, e as cores foram alteradas de maneira digital. Os arquivos de impressão foram adaptados para que houvesse uma leitura fácil também para um público não designer, existindo a marcação de corte por meio da linha tracejada e indicação de encaixe de páginas por meio de numeração. Os formatos foram pensados de maneira a existir um diálogo entre o conjunto do kit Zine e a Zine Experiência Gráfica, feita de maneira posterior, tendo o kit Zine a mesma largura e a Zine Experiência Gráfica a mesma altura da Zine de receitas. A Zine Manifest parte da pergunta por que autopublicar e se desdobra nos tópicos do por que posso, por que temos espaço e por que resisto. A Zine Entre Papéis e Tintas descreve 4 técnicas de impressão e reprodução viáveis e baratas, sendo o carimbo de borracha, o stencil e a monotipia. A Zine de Receitas tem o passo a passo de 6 formatos variados e um anexo contendo costura, gramatura, refilho e grampo
além de outras informações que se mostraram necessárias ao longo da prática das oficinas. E a experiência gráfica, por fim, foi feita a partir da necessidade de ter um material também que contasse a respeito das oficinas. Então, ela se desdobra em 6 tópicos que discursam de maneira livre sobre impressões que eu tive ao longo das práticas, além de conter a reprodução de 5 publicações geradas por participantes das oficinas e 4 ilustrações que buscam trazer esse caráter lúdico da zine oficina. Bom, por fim, foi feito um envelope que pudesse conter tanto a zine experiência gráfica quanto o kit zine, mantendo a unidade de cada uma, mas gerando um conjunto. Agora eu vou pôr um vídeo de manuseio dos formatos para vocês verem as 4 zines feitas. Eu queria agradecer ao CBD Vive e a você que assistiu e mandar um abraço a todos.